Localizada no litoral do Paraná, a Ilha do Mel é um dos principais patrimônios naturais do estado. Entre restingas, manguezais e florestas da Mata Atlântica, ela abriga uma biodiversidade única, que é responsável por proteger todo esse ecossistema, desde proteger o solo a regular o clima. O crescente turismo nos últimos anos, quando desordenado, pode ameaçar diretamente o equilíbrio aqui da ilha. Então, o patrimônio que a gente tanto aprecia, de maneira descuidada, pode ser o primeiro a desaparecer. Também não é só apenas um destino turístico. Ela também é uma das áreas mais importantes de preservação ambiental que temos hoje no Paraná. Aqui, cada ecossistema, como restingas, manguezais, poções rochosas, remanescentes da Mata Atlântica, desempenha um papel vital. Qualquer desequilíbrio pode comprometer drasticamente o equilíbrio desse ecossistema. Como o crescimento de turismos aqui na ilha pode ameaçar os ecossistemas locais e como manguezais e as restingas? Você falou um pouco pra gente. Sim. Bom, a questão do turismo aqui na ilha é uma questão bastante preocupante, porque ele acontece sem muito controle, né? Você tem assim o início do desenvolvimento do turismo na década de 90, quando o Jaime Lerner fez então essa estrutura ali do mirante, fez a rampa de acesso aqui ao mirante, fez a escadaria do farol, fez a rampa de acesso à gruta, né? E a partir desse momento, né, o turismo veio numa crescente. Só que existe um limite físico aqui na Ilha do Mel. Você tem, de toda a área que é disponível para ocupação na ilha, você tem apenas 7% para ser ocupado. Por causa que o 93% é unidade de conservação. Tem a estação ecológica e tem o parque estadual, né? A estação ecológica é um local que não pode visitar. O parque estadual pode visitar. Então, o crescimento do turismo, né, ele é muito complicado porque ele pode ser, embora você possa ver por aí dizer que o turismo é uma indústria sem chaminé, dando a entender que ele não causa impactos, isso não é verdade. O turismo, ele funciona que nem uma madeireira, que nem uma agropecuária, né, que nem mineração, que vai se apropriar da natureza, vai, né, extrair tudo rapidamente, né, vai privatizar os lucros e vai socializar os prejuízos. Né? Então, a primeira coisa que acontece quando você tem um turismo sem controle é a ocupação desordenada do território. Né? Então, as pessoas começam a comprar terrenos de pescadores, começam a construir em lugares que não podem, né? Embora hoje aqui na ilha isso já está um pouco mais controlado. A segunda coisa é a aculturação da população. Como a população daqui é uma população nativa, originalmente nativa, né, eles não estão preparados para trabalhar com o turismo. Né, eles foram forçados a ir para o turismo. E quando eles vão competir com pessoas que vêm de fora... E a maior parte não é, né? Não é de fora. Então, eles perdem o espaço porque eles não foram preparados para fazer preço, para atender direitinho. Eles eram extrativistas, eles iam na natureza e tiravam o que precisavam. De repente, eles se viram obrigados a comercializar, o que eles nunca souberam fazer. Então, eles são facilmente derrotados por pessoas de fora. Né? E os jovens, né? Então, os jovens que estão nascendo nessa geração de turismo, né, eles não querem mais saber de pescar. Eles querem trabalhar no turismo. Só que como eles não estão capacitados, o que sobra para eles? Sobra transportar bagagem, trabalhar como garçom, trabalhar na cozinha. As meninas vão trabalhar de arrumadora, de limpadora de quarto, né? Ganhando um salário mínimo. Sendo que o grosso do dinheiro não fica aqui na ilha. Vai para onde a pessoa de fora mora. Né? Então, eu sou de fora, compro uma pousada na ilha, ganho um monte de dinheiro e esse dinheiro vai para lá onde eu morava. E as pessoas daqui ficam com uma economia limitada. E a outra coisa que acontece é a descaracterização do entorno. Então você tem, né, muita gente diz que a Ilha do Mel é propícia, tem ecoturismo. Eu digo que não, a Ilha do Mel é turismo de massa. Né? Todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Né? Sem nenhum controle, certo? E o que começa a acontecer? As construções que estão sendo feitas aqui, elas estão totalmente descaracterizadas, tá, do contexto regional. Então você vai ver construções aqui que estão espelhadas em construções da Malásia, em construções do Nordeste, ou seja, eles estão descaracterizando a Ilha do Mel, né, para criar um ambiente falso sobre o que vem a ser a região. Né? E o que acontece isso? Está havendo a elitização do público. Então está começando a vir para a ilha só pessoas que têm dinheiro para poder pagar pousadas caras. Né? E as pessoas de pouca posse acabam ficando sem opções de ficar aqui na ilha. Ainda tem uma ou outra pousada que consegue atender pessoas de baixa renda. Né? Mas a grande maioria das pousadas que estão se instalando aqui são pessoas que cobram caro. Então não é qualquer pessoa que vem para cá.
como era antigamente. Antes, para você vir para a ilha, você tinha que ter um espírito de aventura, porque o barco parava na água, né? Para você chegar para a ilha, você entrava na água para subir no barco, o barco fazia a travessia, daí você descia na água para chegar na ilha. Então você tinha que ter um espírito de aventura. Então não era para qualquer um. Quando eles fizeram o trapiche, pessoas de terno e gravata entram aqui na ilha e ficam dizendo: ah, meu Deus do céu, essa ilha é muito, muito escura, tem que ter luz. Ai, por que a trilha não é pavimentada? Ai, por que não tem veículo para transportar as pessoas? Querem mudar, né, o contexto da ilha ao seu desejo. Né? Então esse é um dos problemas do turismo, sem controle. Muito obrigada. Então, eu já vou fazer agora uma entrevista com o Valdemar, que ele é bem especialista no ecoturismo, essas coisas. E eu queria saber, na sua opinião, quais são os maiores benefícios do turismo aqui na Ilha do Mel, para preservar e tudo? Porque, ao mesmo tempo, o turismo ele degrada um pouco, né? Bom, todo turismo, toda intervenção humana causa um impacto na natureza. Mas não podemos esquecer que o turismo é a tal da indústria sem chaminés, né? Ela não gera uma poluição. Sim, pode gerar ruído, grande ocupação, grande presença de turistas não capacitados, como a gente faz. O que é um turista não capacitado? É aquele que faz bagunça, aquele que bebe, quebra garrafas, aquele que grita, vai até as últimas consequências, né? Então não é um lugar adequado para fazer esse tipo de atividade aqui na Ilha do Mel, né? Que é um lugar onde é o turismo ecológico, o turismo ligado ao meio ambiente, o turismo contemplativo, né? Então, nesse ponto, eu acho que quem tem comércio na ilha, quem tem pousada, quem tem restaurantes, é que amam a ilha, estão aqui porque amam muito a ilha. Muitos são nativos, né? Que eram nativos antigos, têm negócios aqui hoje, então gera renda para essa população se sustentar e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura, né, de suporte para a visitação. Então, eu acho que nós chegamos na Ilha do Mel. Existem problemas? Sim, sem dúvida, existem. Quais seriam os problemas? Né? Excesso de lixo, água potável, saneamento, esgoto, né? A questão do desmatamento já não enfrentamos mais, porque ainda enfrentamos um pouco, porque talvez o seu vizinho aqui na ilha, ou filho do vizinho, ou filho de alguém aqui na ilha, que mora aqui, vai querer ter a sua própria casa, daí ele vai desmatar um terreno para poder construir. Então, problemas que a gente continua enfrentando na Ilha do Mel. Mas acho que o privilégio de a gente receber aqui o turista brasileiro, o turista estrangeiro principalmente, para conhecer um pouco da natureza exuberante do Brasil, existe graças a essas pessoas, né? Então, benefício de um lado, algumas ações negativas do outro, mas eu acho que o resultado final é positivo. Acaba sendo melhor. Muito obrigada, Valdemar. A Ilha do Mel é um ponto turístico localizado na Baía de Paranaguá, que é cercado pela natureza e pelo mar também. Como isso é um lugar exuberante. Existem vários biomas da Ilha do Mel, mas infelizmente eles estão cercados pela extinção. Como devemos garantir que essas espécies estejam vivas e não entrem em extinção? Olá, meu nome é Antônio e este é meu documentário. Mas por que segurar esses biomas? Porque a Ilha do Mel segura os biomas mais únicos, que são essenciais para estabelecer o equilíbrio do ecossistema. Então é essencial proteger e preservar a natureza da Ilha do Mel. Por exemplo, temos alguns exemplos de animais ou biomas que podemos citar: papagaio-chuá, rexingas, manguezais, boto-cinzas e etc. Bom, a Ilha do Mel também tem uma cultura e história grande. Também é cercada pela história e cultura, né? Temos vários pontos turísticos que representam isso, como a própria Fortaleza da Nossa Senhora, que está aqui, né? Aqui temos um belo canhão lá atrás, então podemos observar isso aqui nesse ponto turístico. Bom, aqui estou com o Lucas, né? E para começar a Ilha do Mel, a gente tem a educação ambiental, que vai ajudar os moradores e turistas a ensiná-los como preservar a natureza. Aqui eu faço a seguinte pergunta: como que a educação ambiental pode mudar a cabeça dos moradores turísticos na Ilha do Mel? Bom, a educação ambiental é muito importante para que os turistas eles tenham consciência de onde eles estão indo, da cultura, da valorização cultural de onde eles estão. E para os moradores, a eles amarem o lar deles, a eles valorizar o que eles têm. E também para fazer com que aquilo sempre mantenha uma cultura viva para as atuais e futuras gerações. Bom, não podemos esquecer que as formas de aplicar também é muito importante, como aulas de campos, palestras e até atividades. Bom, um projeto que segue o caminho da educação ambiental é o Ecofalantes da Ilha do Mel, qual o conceito é pegar jovens moradores da ilha de 13 a 24 anos e educar eles com atividades e saídas de campos
E assim eles vão aprender como é importante preservar a natureza da Ilha do Mel. Bom, o Ecoplantes da Ilha do Mel, como falei anteriormente, é um projeto onde pega de jovens de 13 a 24 anos e eles fazem atividades assim, eles conseguem aprender como valorizar a natureza da Ilha do Mel. Como esse projeto pode impactar a sociedade? Bom, pode impactar melhorando a conservação ambiental, fazendo com que as pessoas conservem mais o local da ilha, que a ilha é um paraíso, né? É algo único. E não é todo país, não é no mundo inteiro que tem. Então, eu acho que o impacto é só positivo de que as pessoas elas consigam valorizar e preservar tanto o local fisicamente quanto a cultura daquele local. Bom, as trilhas sinalizadas também são outra e ótima forma de conscientizar os turistas a mostrar como é importante seguir o caminho certo e a regra certa, pois qualquer errinho de caminho que você faça pode perturbar a natureza e atrapalhar ela, assim pode prejudicar. Profissionais também indicam que a gente ande em grupos menores e em silêncio, para não perturbar os animais, nem qualquer coisa do tipo. Bom, estou aqui com o Lucas novamente e eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Como a gente viu, como eu falei aqui nesse documentário, a gente está aplicando a questão ambiental onde vai ensinar os alunos não, né? Turistas e moradores, claro, a preservar a natureza, né? Antes da aplicação desses projetos, como que eles se comportavam? Bom, os turistas, antes da educação ambiental e desses projetos ecológicos, havia muitos turistas que jogavam lixo. Não só turistas, mas como moradores também que não valorizavam seu lugar, seu espaço, sua casa, e acabavam jogando lixo, poluindo o local e desprezando totalmente a natureza, que é uma falta de respeito. Depois da educação ecológica, o pessoal ecológica, né? O pessoal começou a ter mais noção, os turistas começaram a ter mais noção, começaram a perceber o valor cultural e o valor físico que aquelas coisas têm. Bom, compostar para cultivar também é outro projeto que segue o caminho da educação ambiental. O conceito desse projeto é pegar os jovens das escolas da Ilha do Mel e fazer que eles peguem os restos de merenda que sobraram em recreio e fazer compostagem com elas. Assim, reduz o desperdício de comida e lixo e também já evolui a natureza. Bom, para conscientizar as crianças ou adultos que vivem na Ilha do Mel, ou até mesmo turistas, brincadeiras, atividades dinâmicas são uma forma legal e que faz entreter o público. Assim eles conseguem ensinar e se divertir ao mesmo tempo. Bom, a Ilha do Mel também conta com instituições, como a Unadim, que organiza o serviço público, a CCCIM, que cria um espaço de diálogo democrático entre os pescadores. Bom, inovações para que a educação ambiental seja aplicada na Ilha do Mel também é muito essencial. Como aplicações de QR Code, trilhas sinalizadas, etc., vão ajudar muito o turista a compreender como que funciona preservar a natureza, também eles vão aprender bastante, também qual a importância disso. Bom, temos o turismo sustentável, que é um sistema onde a gente instala num ponto turístico, qual o tema seja, e esse sistema preserva a natureza e ao mesmo tempo que os turistas se divertem e aproveitem o seu passeio, eles também preservam a natureza. Bom, como que a gente pode aplicar esse sistema na Ilha do Mel? Na Ilha do Mel, bom, acho que sem dúvida alguma com programas de turismo, com rotas de turismo, né, especializada em fazer como se fosse ali um passeio com as pessoas, mostrando ali a importância física e a importância cultural da Ilha do Mel, para que as pessoas se conscientizem e não joguem lixo, não poluam e mantenham também o respeito cultural daquele lugar. Mas também o turismo sustentável é muito importante para que as pessoas não só não joguem lixo, mas também aprendam. Então, o turista que foi lá e que fez essa viagem, ele não vai jogar lixo, quanto ele vai aprender. Então, para ele, o turista vira protagonista e a criança cresce sabendo o quão importante é aquilo e o quão importante é a preservação ambiental. Então, é muito importante também na questão educacional. Valeu? No final, conseguimos observar que a educação ambiental consegue transformar qualquer tipo de ilha, qualquer tipo de ponto turístico. E qualquer instituição, sistema,
projetos podem participar deste caminho. Assim, poderá transformar o ponto turístico num lugar melhor, num lugar que consiga preservar a natureza de um jeito que o turista consiga aproveitar o seu dia e também preservar a natureza. Olá, eu sou o Theo Martins e saiba que essa ilha tem um nome doce, mas a sua origem é salgada? Bom, Ilha do Mel não vem da abelha, mas sim do melado de cana que era produzido aqui no passado. Hoje, nós estamos nesse santuário intocado no litoral do Paraná para explorar um tesouro muito maior, sua incrível e complexa teia de vida. Esse é um lugar onde 95% do território é protegido por lei, um verdadeiro refúgio de vida e natureza. E nos próximos minutos vamos desvendar os segredos que fazem da Ilha do Mel um dos lugares mais preciosos do Brasil. A magia começa aqui, na diversidade. Essa ilha é um mosaico vivo. De um lado, a Mata Atlântica, densa e majestosa. Do outro, as restingas, resistentes e resilientes. Os manguezais, berçários de vida, e os costões rochosos, dramáticos e cheios de energia. Cada um é uma peça fundamental de um quebra-cabeça. De um quebra-cabeça perfeito, que se encaixa para sustentar toda a vida que vocês vão conhecer. A base de tudo isso são as plantas. Aqui, na Restinga, são verdadeiras guerreiras, adaptadas para suportar vento, sal e sol. Lá dentro, na mata, a floresta cria um mundo úmido e protegido. Um lar perfeito para orquídeas e bromélias. E a vida que elas sustentam é que espalha ainda mais vida. Insetos polinizam flores. E aves ameaçadas, como o raro papagaio chauá, são jardineiros da floresta. Ao comerem um fruto, eles carregam as sementes para um novo lugar, garantindo que a floresta nunca pare de crescer. É uma parceria perfeita. Enquanto nós caminhamos, uma sociedade secreta trabalha à nossa volta. Pequenos preás e morcegos frugívoros são dispersores de sementes noturnas. Gambás e até pacatas capivaras têm seu papel. E se você encontrar uma lontra, comemore. É como receber um selo de garantia da natureza. Elas só vivem onde a água é absolutamente pura. Sua presença é um sinal de que esse ecossistema está em perfeito equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio acontece muitas vezes longe dos nossos olhos. Nesse mundo minucioso, um sapo controla a população de insetos, uma lagartixa caça pequenos invertebrados, e uma serpente não peçonhenta regula o número de roedores. Cada um é um regulador, um fiscal da natureza, mantendo tudo em harmonia. E é impossível não se maravilhar com os protagonistas do ar. O Tiesangue, uma explosão vermelha na folhagem. O sabiá, nosso maestro particular. E os beija-flores, polinizadores incansáveis. Mas a ilha também é um aeroporto internacional. Vejam só, maçaricos e 30 réis, esses viajantes incríveis voam milhas de quilômetros desde o Ártico e usam a nossa Ilha do Mel como um pit stop vital. Isso mostra que a importância desse lugar vai muito além das nossas fronteiras. E as riquezas não param na areia. Dentro d'água, cardumes, caranguejos e ouriços formam outra dimensão de vida. E os maiores embaixadores são eles, os golfinhos. Sua inteligência e comportamento social são fascinantes. E para garantir que eles continuem saltando livres, projetos como o Boto Cinza trabalham duro monitorando essas populações e educando todos nós para que o turismo seja uma ferramenta de conservação e não de perturbação. Tudo aqui está conectado. As plantas alimentam os animais, que polinizam as flores e dispersam sementes. Predadores controlam as populações. É uma teia delicada e perfeita. E se um único fio se rompe, todo o sistema pode desequilibrar. Por isso, nossa presença aqui é um privilégio e não um direito. Construções irregulares, lixo e trilhas abertas sem cuidado são ameaças reais. Felizmente, há muita gente dedicada para proteger esse santuário. Cabe a nós, visitantes, fazer a nossa parte.
proteger a Ilha do Mel, que é um patrimônio não só do Paraná, mas do Brasil. Garantir que esse refúgio de vida continue a nos encantar e a nos ensinar por muitas gerações. Mas toda essa maravilha não se preserva sozinho. Ela conta com guardiões. O trabalho de fiscalização, o controle rígido de visitantes e a proibição de veículos são o que mantém a ilha intacta. Somos apenas espectadores privilegiados nesse santuário. Aqui, até andar é diferente. As trilhas são as nossas avenidas. E cada passo deve ser dado com consciência. Manter-se na trilha evita a erosão e protege as raízes. Cada lado da ilha tem suas próprias personalidades. Encantadas, com o seu farol histórico e energia tranquila, nos convida a desacelerar e simplesmente ser. Já Nova Brasília é o coração pulsante, o ponto de chegada e partida, onde a comunidade local vive compartilhando o seu dia a dia. 2 ritmos, uma mesma ilha. Aqui, a história é viva. Esses canhões silenciosos nos contam sobre um tempo em que a ilha era a primeira linha de defesa do Brasil. Um contraste fascinante com o santuário de paz que é hoje. Um dos maiores desafios, o lixo. Tudo que entra aqui precisa sair. Não há coleta. É uma lição prática de responsabilidade. Ou seja, se você trouxe, você leva de volta. Levo comigo não apenas as imagens, mas a sensação. A Ilha do Mel é mais que um destino. É uma lição. Uma prova de que a convivência harmoniosa entre homem e natureza é possível. Cabe a nós garantir que essa lição nunca tenha fim. Proteger este refúgio é um pacto com o futuro.